Amém, glória a Deus, que bom estarmos aqui reunidos, mesmo que digitalmente, mesmo que virtualmente, aí você na sua casa, a gente aqui do lado do Salão da Galera. Eu sei que você está com muita saudade, mas eu realmente acredito que daqui a pouco nós poderemos estar aqui todos reunidos, para a gente matar um pouquinho a saudade desse lugar. E, gente, eu gostaria de falar que honra, estou muito honrado de estar aqui compartilhando algo da palavra do Senhor, e particularmente eu tenho muito zelo, eu venho aqui com muito temor, debaixo de muito temor, de muito respeito pela palavra do Senhor e com carinho, porque o que o Senhor vai me levar a compartilhar com vocês, o que Ele falou comigo, foi algo que o Espírito Santo me fez lembrar, e quando eu me recordei, veio um peso assim de responsabilidade muito grande. Então eu gostaria que você primeiramente abrisse o seu coração aí de onde você está, que eu venho na maior humildade como irmão compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. E espero que você possa receber essa semente de arrependimento, essa semente de responsabilidade do nosso lugar dentro do reino de Deus. E eu gostaria de chamar você mais uma vez para orar. Vamos orar juntos antes da gente começar aqui a meditar na palavra do Senhor? Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ouvirmos o Teu Evangelho. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque mesmo em meio à pandemia, o Senhor nos dá recursos como a internet, o Senhor nos dá recursos como ter uma igreja com pessoas dispostas a servir mesmo em meio à pandemia, para que nós pudéssemos ouvir a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Nós te agradecemos. E Deus, desde já eu te peço, me capacita aqui, Senhor Jesus, para que seja o Senhor falando por meio da minha vida, e que cada pessoa que estiver escutando agora ao vivo, ou que ainda venha a escutar posteriormente, possa receber do Senhor, da parte do Senhor, porque eu não sou nada sem Ti, Senhor. Que nós possamos sair daqui, desse culto virtual, transformados pela Tua palavra, balizados, Senhor Jesus, pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, quando o Louro me chamou para pregar aqui, eu confesso que eu fiquei primeiramente assustado, mas fiquei bem feliz. E eu comecei a pedir do Senhor uma palavra para compartilhar com vocês. E eu até compartilhei essa preocupação com o Louro, porque eu falei assim: Louro, não tem nada, e eu não quero simplesmente falar alguma coisa da boca para fora. Eu não quero falar uma coisa que vem da minha mente, do achismo, mas que realmente seja na palavra do Senhor. Irmãos, esse texto que eu vou meditar com vocês veio durante um tempo de intercessão que eu tive junto com diversos outros amigos em favor do sertão do Brasil. Eu não estava orando por isso, mas eu comecei a interceder ali, e de repente o Espírito Santo me fez lembrar desse trecho que se encontra em Mateus 16. Eu gostaria que, se você tiver aí com a sua Bíblia em papel ou então digital, que você abrisse em Mateus 16, no versículo 24, a partir do que nós vamos ler, do 24 ao 26. E é uma mensagem que, infelizmente, talvez, principalmente nós, que somos mais novos, não escutamos muito. Infelizmente, nós temos escutado muitas palavras de que nós temos um Deus como se fosse um Deus self-service. Eu acredito que o nosso Deus realmente batalha por nós, Ele é por nós, mas não é Ele que é necessitado de nós, nós somos necessitados dEle. Ele que dá uma chance para nós, não nós que devemos dar uma chance para Jesus e para Deus. E o que está em Mateus 16, 24, é uma mensagem que Jesus deixa para os seus discípulos. Ele estava ali dando um contexto, falando que ele estava prestes a ser morto e posteriormente ressuscitado. E Jesus diz o seguinte, em Mateus 16, no versículo 24, eu gostaria que você me acompanhasse. O versículo 24 diz assim: E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Eu gostaria de ler uma outra versão aqui, se vocês me permitem rapidinho. Essa que eu li foi NTLH, eu gostaria de ler a NVI também com vocês.
Viu? Por isso que é bom ter Bíblia de papel, gente. A Bíblia digital dá umas travadas de vez em quando. Mas vamos lá, diz assim, na versão NVI. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa e por conta do Evangelho, a encontrará. É interessante porque Jesus deixa clara a mensagem para os seus discípulos. É claro que para a gente ser seguidor de fato de Jesus Cristo, nós temos que tomar a nossa cruz. Nós temos que negar as nossas vontades e os nossos interesses. Nota que Jesus aqui, ele coloca uma condição. Ele fala: se você quer realmente me seguir, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade, negue a sua carne, mortifique-se dia após dia. Toma a sua cruz e me segue. É interessante que para ser discípulo de Jesus, não tem outro caminho a não ser tomar a sua cruz. Não existe outro caminho a não ser se arrepender dos seus pecados. Não existe outro caminho a não ser você se arrepender dia após dia das atitudes que te levam para distante do Senhor. Em Lucas, no capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: e quem não carregar a sua cruz, ou então como na versão que eu estou lendo aqui em outra Bíblia, a sua estaca de execução, e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. Presta atenção nisso, não tem como você ser um discípulo que se entrega 100% e vai ter aquele discípulo, aquele seguidor de Jesus que vai ser o mais poderoso, o mais ungido, porque se entrega 100%. Ou você entrega tudo, ou você entrega nada. É isso que Jesus nos chama a fazer. E antes de entrar nos pormenores dessa parte, eu gostaria que a gente abrisse um parênteses aqui, só para a gente entender um pouco melhor sobre a cruz, o que significava esse instrumento de execução na época de Jesus, porque muitas vezes para nós que viemos depois da morte e ressurreição de Jesus, nós que somos cristãos modernos nos dias de hoje, às vezes nós podemos ter uma ótica da cruz diferente. Hoje para nós a cruz significa salvação, graça, redenção. É algo bom, a obra da cruz, a gente lembra da morte e da ressurreição de Jesus, é uma coisa boa que vem ao nosso coração. Mas quando Jesus estava falando com seus discípulos, naquela época, a cruz simbolizava a morte. Simbolizava uma morte, uma humilhação, uma exposição. A cruz era um sinônimo de dor. Então nós, quando lemos essa parte, nós temos que entender que quando ele fala para nós carregarmos a nossa cruz e mortificarmos a nossa vontade, aqui ele não está falando dessa parte da salvação ainda, ele está falando de realmente levar à morte, a suprimir a nossa vontade. Tomar a sua cruz significa levar alguma coisa à morte, a exposição de todos, a dor. E nesse caso, Jesus fala que quem quer ser o seu discípulo precisa expor a sua vontade, pregar na cruz a sua vontade, os seus desejos, que muitas vezes, vamos ser sinceros aqui, muitas vezes a gente sabe que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, não é aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Vamos ser sinceros aqui, ninguém é santarrão o tempo todo, ninguém é santo o tempo todo. Todo dia existem desejos que vão confrontar com a vontade do Senhor para as nossas vidas. E são essas vontades que o Senhor Jesus fala aqui para nós pregarmos na cruz. Negarmos a nossa vontade. E é necessário que a gente tenha ciência disso, gente. É preciso matar os nossos desejos para que a vontade do Pai seja realizada. É necessário suprimir, sabe? Apertar
cortar, falar assim, não, eu acordei, não, tipo, é pisar realmente na vontade, falar, não, quero que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. Eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. E isso, infelizmente, muitas vezes a gente não tem escutado nos dias de hoje. Eu tenho escutado muito, não, você não tem problema. Existe uma hipergraça. Não tem por que você pedir perdão para o Senhor. Não tem por que você decidir se converter dos seus caminhos. Não precisa, Deus já vai te perdoar. Deixa eu falar, isso é mentira. Isso é mentira. Se você sabe que você fez alguma coisa, volte agora para os braços do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa muitas vezes dos pensamentos que ocupam a sua mente. E aqui eu estou falando, eu me coloco junto também, porque todos nós somos humanos. Todos nós precisamos dia após dia confrontar a nossa carne e falar, não, eu quero que a vontade do Senhor seja feita. Naquela época não existia o termo que a gente usa hoje em dia, cristão. Naquela época não existia o termo que a gente chama hoje evangélico. E um dos significados de cristão é ser um pequeno Cristo. Naquela época não existia, mas Jesus já sabia que ia ter esse termo. Engraçado, né? Será que você realmente pode falar que você é um pequeno Cristo? Será que nós, vou me colocar nessa porque estamos no mesmo barco. Será que nós podemos falar todos os dias que nós somos pequenos cristos e que somos seguidores vivos do Evangelho, seguidores mesmo, afinco de Jesus Cristo? Para isso, para sermos reconhecidos não pelas pessoas, mas pelo Pai como seguidores dele, verdadeiros seguidores, nós precisamos negar a nós mesmos, todos os dias. Alguns acham que, não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muito. Tem gente que acha que a cruz é uma doença. Ah, eu tenho uma doença, e essa é a cruz que eu tenho que carregar. Tem gente que acha que é um relacionamento ruim, é com esposa, com marido, com filho. Ai, meu filho que não é convertido, nossa, ele é minha cruz. Nossa, eu tenho que carregar isso. Ai, meu chefe do trabalho, nossa, a minha namorada. Ai, meu namorado. Não, isso não é a cruz. A cruz é você. O problema é você. O problema sou eu. O problema somos nós. A nossa carne. Não coloca a culpa nos outros, não. A cruz. O que tem que estar na cruz somos nós. O nosso homem. O nosso velho homem que todo dia, dia após dia, vem batalhar para tomar atenção e tomar o primeiro lugar do nosso coração. O interessante e que eu gostaria de frisar aqui, e eu peço com toda a humildade que você realmente abra o seu coração, porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu acredito que eu tinha 14 anos, já faz um tempinho já, não vou falar quanto tempo tem, mas já tem um tempinho. E isso me chocou muito, porque eu não tinha maturidade para escutar isso. Mas então eu peço que você realmente peça do Espírito Santo. Eu acredito que se você está assistindo é porque o Espírito Santo te incomodou, mesmo sem você saber, para você ouvir isso e você ser amadurecido hoje por essa palavra que confronta a nossa natureza humana. O convite que Jesus fez aos seus discípulos aqui em Mateus 16, no versículo 24 ao 26, que se repete em outros evangelhos também, é interessante que é o mesmo convite que o Deus Pai faz para o seu Filho Jesus. É um convite à morte da sua vontade, da sua carne. Jesus, me entenda aqui por favor, mas Jesus nos chama para a morte hoje, para a morte das nossas vontades. E me entenda uma coisa, ou você está morto, ou você está vivo. Não existe esse lance de morto-vivo, não existe zumbi, ok? Não sei se você gosta de filme de zumbi, mas não existe isso, cara, desculpa te fazer triste, mas Jesus chama os seus discípulos a mortificarem a sua carne e as suas vontades, e foi a mesma coisa que Deus Pai pediu para Jesus. E sabe,
aqui o que Jesus fala não é necessariamente uma morte física. Como eu falei, é a morte das nossas vontades. É a morte dos nossos desejos. Mas sabe, enquanto eu estava orando, como eu falei no começo, orando pelo sertão, orando por umas situações difíceis que os missionários têm encontrado no campo, foi quando o Espírito Santo me trouxe essa mensagem, esse trecho. E no momento antes de eu abrir, eu estava falando assim: Deus, nos permita ir para o sertão, mas nos permita ir sem Covid, que ninguém seja contaminado, que ninguém seja um vetor de contaminação para os sertanejos, que os sertanejos lá não venham a contaminar a gente. Não era errado pedir isso. Mas quando eu li, e aí na versão NTLH fala assim: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Eu sei que Jesus aqui especificamente não estava falando uma morte física, mas nessa hora eu falei assim: Deus, me perdoa, porque eu estou querendo fazer missão de um jeito tão confortável, tão seguro. E eu fui confrontado, falei: não estou pronto para morrer pelo Senhor se necessário. Eu não estou disposto a pegar Covid se necessário, por conta do teu evangelho. E na hora me veio o questionamento: será que eu posso falar que eu sou seguidor de Jesus? Sabe por quê? Porque o Covid é esperar por uma cura, a gente não sabe, mas isso pode passar. Tantas pessoas que a gente tem testemunho que venceram. E é um peso, é ruim. Eu tenho amigos, parentes que pegaram Covid, eu sei como é difícil, mas nada vai se comparar ao preço que Jesus pagou na cruz. E eu falei: Jesus, perdão, porque eu não estou disposto nem a pegar um Covid por conta do teu evangelho. Eu não quero me mortificar nisso. Eu não quero abrir mão desse conforto, desse privilégio de saúde por conta do teu evangelho. E ali eu comecei a pedir tanto perdão, gente. Tanto perdão. E mais uma vez eu vou falar que eu sei que Jesus não estava falando de uma morte física, mas eu comecei a falar assim: Deus, se for para pegar Covid pelo Senhor, eu pego. Se for para morrer pelo Senhor por Covid, por qualquer coisa, eu faço. Porque mesmo se eu morrer, se eu pegar Covid, não vai se comparar ao preço que o Senhor pagou naquela cruz. E mais uma vez o Espírito Santo me fez lembrar que esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. É morrer para nós mesmos e viver em favor dos outros. Seja no sertão, seja na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Perdão, gente. Viver para Cristo não é fácil. Viver para Cristo não é fácil. Porque quando você percebe, quando você acha que você está bem, você vê que você tem coisas ainda que você precisa quebrar o seu orgulho, que você precisa praticar a sua humildade com Cristo e falar: Senhor, perdão, porque não abro mão desse conforto pelo Senhor, porque eu ainda quero que seja feita da minha vontade. E não é para ser assim. Não é para ser assim. Viver para Cristo exige resiliência, firmeza, certeza da sua confissão de fé, certeza porque você está vivo hoje. Teve uma pessoa aqui da galera uns dias atrás que começou a conversar comigo e começou a desabafar. E no meio de tantos questionamentos ela falou assim: eu não sei por que eu estou aqui. E é uma pessoa que já tem assim um ministério que nos abençoa. E eu falei: isso é mentira. Porque há uma semana atrás você falou para mim por que você está viva. Você sabe. Só que agora, parando para pensar,
no mesmo dia, ela tinha começado a falar de várias atitudes que ela tinha tomado, que todos nós podemos tomar, mas foram atitudes que no começo do dia fizeram pensar mais nela do que no Senhor, mais nela do que nos outros. E no final do dia ela já tinha esquecido o valor e o propósito que ela tinha na vida dela. Olha o quão perigoso é quando nós decidimos viver para nós mesmos e não decidimos mortificar a nossa carne, expor os nossos pecados, as nossas fraquezas à luz de Jesus. Quando nós morremos para nós começamos a viver de fato o reino do Senhor nos nossos dias. Não adianta você cantar venha o teu reino, ou música abençoada. Não adianta você viver de domingo, não adianta você viver de fachada, como a gente aprendeu semana passada na pregação do Anésio. Depois você assiste. Viver o reino do Senhor nos nossos dias não é algo religioso, é uma atitude diária. Vou repetir, ou Ele é tudo ou Ele não é nada nas nossas vidas. O Senhor não divide a glória dEle com ninguém, a atenção dEle com ninguém. Viver o reino do Senhor é algo que vai ditar muito mais o nosso dia a dia, a nossa conduta diária, do que a nossa vida religiosa. E agora nesse tempo de quarentena, mais do que nunca, a gente tem aprendido na pele, porque a gente não tem mais os nossos encontros domingueiros, se você permite falar assim, usar essa palavra. Então mais do que nunca é no secreto que você vai determinar se você está vivendo o reino do Senhor na sua vida ou não. E aqui eu quero dar alguns exemplos. Eu anotei, tá, gente? Perdão, tô olhando muito para baixo porque eu anotei tudo aqui. Tem gente que... Vou usar uma palavra mais... Tem gente que simula que é caridosa nas redes sociais, mas no dia a dia não age em favor dos que estão desfavorecidos, dos marginalizados na sociedade. Tem gente que passa o ano todo, a vida toda, sem postar nem sequer um versículo. Isso não é sinônimo de santidade, tá, gente? Mas a pessoa não tem nem a coragem, para não falar outra coisa, me desculpa a minha indignação, mas a pessoa não tem coragem de compartilhar um versículo e colocar uma referência de algo que lê um versículo só que Deus falou no coração, mas quando chega na época de eleição fala, eu sou 00000, eu sou fulano, eu sou blá blá blá. Pelo amor de Deus, cara, você tem uma plataforma. Em vez de você falar eu sou de Jesus, eu sou isso, eu acredito nisso, Jesus é a vida, é o caminho, é a transformação, você vai falar eu sou fulano. Não tem problema você ter a sua preferência. Até eu espero que você tenha votado da maneira correta. Mas cara, você é discípulo de quem? Você é discípulo dessa pessoa que só aparece de 4 em 4 anos pedindo favor para você, para ganhar dinheiro, e você sabe que ela vai esquecer de você. A gente sabe que infelizmente essa é a realidade do nosso país. E você não tem coragem de falar que você é daquele cara que entregou a vida por você e que dia após dia renova a bondade e a misericórdia sobre a sua vida. Você quer realmente falar que você é discípulo de Jesus? Desculpa, gente, é porque quando veio isso eu fiquei muito nervoso. A quantidade de gente que estava falando, eu sou fulano. A quantidade de pastor que usou púlpito de igreja para falar, e começou a pular, começou a rodar. Gente, isso para mim não é Espírito Santo. Isso não é mover. Eu acredito sim que podem ter sim pessoas cristãs dentro da política. Eu acredito sim que a gente pode mudar, mas não pode usar púlpito para isso. Me desculpa. E a pessoa pode estar convicta, mas a própria palavra fala, o coração do homem é enganoso. Pelo amor de Deus, gente. Me excedi, perdão. O chamado de Jesus para negarmos as nossas vontades é algo que deve ocorrer no nosso dia a dia, ou como os mais próximos de mim sabem que eu gosto de falar, no nosso ordinário. Sabe, talvez até aqui quando eu falei, quando você pensar mortificar a minha carne e negar a mim mesmo, talvez você esteja pensando nos pecados clássicos, no que a gente consegue e acha que a gente tem autoridade espiritual para classificar o que é pecado e o que não é.
Então, é a pornografia, é masturbação, é mentira, nananã. Se te afasta de Deus, se te afasta do alvo que é Jesus Cristo, tudo é pecado. Então viver o reino de Deus, negar a si mesmo, é quando você está lá no seu carro, e agora eu estou falando para mim também, tá, gente? Quando você está lá no carro, e aí vem um abençoado que não dá certo e corta. O pessoal que está rindo. Ao invés de você xingar, é você se segurar, é você ter domínio próprio. É sério. Isso é viver o reino de Deus. São nas coisas simples. A gente deixa de viver a plenitude de Deus porque a gente peca nas coisas simples. A gente olha para o grande, para os eventos, para os cultos, para os acampamentos. Mas aí quando chega a data, cadê fulano? Cadê a irmã? Por que não está aqui? Porque no dia a dia você não ligou para ele, não mandou mensagem. A gente peca por não dar atenção às coisas simples. Viver o reino de Deus é você não ceder à tentação de você tirar proveito de tudo e de todos. O famoso jeitinho brasileiro, como a gente conhece. É no seu trabalho você ser exemplo de conduta. Não criar caixa 2, não criar contenda. Honrar o seu chefe, impulsionar o seu chefe, impulsionar os seus amigos. Não querer puxar o tapete de ninguém. É não xingar pai, mãe, qualquer que seja, gente. É não colar na prova. Ou passar a cola também, que tá tudo junto ali, tá, gente? Não é só pedir, é passar também. Se você é irmão abençoado lá que estudou também. Viver o reino de Deus no seu simples, no seu ordinário. É quando você for agredido, é você dar a outra face. Percebe como o chamado de Jesus para negarmos a nós mesmos é muito mais difícil do que você imagina? Do que nós imaginamos. E presta atenção, quando você começa a viver essas coisas, quando você começa a pensar nos outros, parar de querer crescer em cima, tirar proveito de tudo, ao ponto de vista do mundo, do espírito que vive no mundo, você está perdendo tempo. Você não está vivendo a vida direito. Não sei se vocês já escutaram isso, mas eu já escutei muito. Pepe, tá todo mundo fazendo aqui, ó. Vamos, é mais fácil aqui, ó. Você está perdendo tempo, você não sabe o que é viver. Você é jovem, depois você volta para a igreja. Que isso, fala sério. Mas olha o que Jesus fala em Mateus 16, ainda no versículo 25. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Aqui tem uma versão que fala que quem achar a própria vida, a perderá. E quem perder a vida, em amor dele, do evangelho, a encontrará. E aqui eu queria falar rapidinho o que isso significa. Significa que quem vive a vida do jeito que quer, seguindo os seus princípios, e sabe que deveria negar as suas vontades, negar a si mesmo, por isso pregar na cruz. Mas mesmo sabendo disso, ela nega e quer buscar a própria vida, os próprios desejos, sem colocar Deus no processo. A pessoa que faz isso, de acordo com Jesus, ela vai perder a vida. Quem quer salvar a vida da sentença de morte para si mesmo, para os seus desejos em primeiro lugar, vai perder. E quem é a pessoa que perde a vida, Pepe, mas vai encontrar? É a pessoa que tem os mesmos desejos da outra. Porque os desejos da outra pessoa que está querendo achar a vida e que achou a vida não são muitas vezes desejos ilícitos. É simplesmente ter um emprego, às vezes ter um carro, ganhar dinheiro, entrar numa faculdade. Não é nada proibido. Mas a pessoa que perde a vida e encontra é a pessoa que tem esses mesmos anseios, mas coloca tudo isso em segundo lugar. E coloca Deus em primeiro lugar. Coloca a vontade do Senhor soberana em primeiro lugar. E pelo fato de Deus estar no primeiro lugar, todas as outras vontades que vão estar no degrau de baixo, na segunda colocação, vão ser balizadas, vão ser guiadas de acordo com o que Deus falar. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, que quando eu ouvi, e quem me conhece sabe que eu tenho tentado
balizar minha vida com isso, mas quais decisões você tem tomado com o aval e o direcionamento do Senhor? Vamos ser sinceros aqui. A pessoa que você está namorando, ou que você começou a namorar, por que você está namorando? Você tem que gostar, sim. Tem que ser atraente, sim. Mas para quê? Essa pessoa tem te levado para perto do Senhor? Vamos abrir aqui que talvez a maioria seja solteira, então vamos abrir mais. A faculdade que você escolheu, ou então que você quer escolher, por que essa carreira? É só para ganhar dinheiro? Eu já vi muita pessoa falando que queria fazer medicina porque ganhava muito dinheiro. Mal sabe elas que quem faz medicina, ó, rala pra caramba. Mas quais são os princípios que estão balizando as suas escolhas na vida? Ministério. Por que você entrou no ministério de música, de dança, de intercessão? Era para ter fama? Era para ter amigos? Não tem nada de errado querer ter amigo, né, gente? Mas foi o Senhor que te mandou fazer isso. Entenda que tudo, o Senhor quer ser o rei sobre as nossas vidas. Então tudo que nós viermos a fazer, seja um ministério, seja uma faculdade, seja um relacionamento entre amigos, ou algo mais sério, um namoro que pode virar e tem que virar um casamento, tudo isso tem que ser para o louvor da glória dele. Em tudo isso, em todas essas coisas, você tem que dar ao Senhor, entregar. Não tem nada de errado querer dinheiro, gente. Todo mundo quer dinheiro. Mas a questão é, você vai querer dinheiro para acumular riqueza para você mesmo e morrer com isso? Ou porque você quer ser fonte de bênção, canal para abençoar outras pessoas? Os que estão menos favorecidos, os que são esquecidos. Tudo que nós viermos e decidimos a fazer, nós temos que colocar debaixo da vontade do Senhor. E isso significa mortificar a nossa carne, nos negar. É antes de qualquer decisão, gente. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu tive até casos de ofertas de emprego no meio da quarentena. É que, gente, eu tô sendo super vulnerável. Eu não tô falando para você fazer isso. Eu tô falando o que aconteceu comigo. Eu me formei em 2018 e 2019 eu passei o ano todo procurando emprego e não vinha. Tinha dia que eu nem gostava de levantar da cama. E eu comecei a entender que para mim o Senhor estava me chamando para não ter isso agora. Não era época de eu me preocupar com isso, era para me preocupar com o ministério, com a igreja. E durante a quarentena apareceram 3 ofertas de emprego. Ofertas boas. E teve uma, até compartilhei com o Jones, que a oferta era tão boa, mas eu senti algo esquisito. E eu comecei a orar, comecei pedindo, falei, Senhor, se for da sua vontade eu começar esse emprego, manda um joinha, dá um like nessa postagem. Mas o curioso foi que eu comecei a me sentir tão mal e eu comecei a chorar, gente. Eu sei que eu sou sentimental, mas assim, eu estava chorando de soluçar, como se eu tivesse perdido alguém. E era o Espírito Santo falando, cara, se você aceitar esse emprego, você sabe que você vai perder a sua vida de comunhão comigo, porque você vai começar a pular de estado para estado, em viagem de campo, e você não vai mais ter tempo para meditar, para ministrar, para ensinar. Ele é o caminho. Nós temos que balizar tudo com Ele. Quando nos submetemos à vontade dEle, nós podemos ter certeza que Ele nos dará algo muito melhor do que nós sonhamos. Como a palavra de Deus diz em Romanos 12, no versículo 2, que a vontade dEle é o quê? É boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. Romanos 12 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa
da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Não tenha medo de negar a si mesmo, porque saiba que muito mais do que você sonha, os seus sonhos mais lindos, né? Tem uma música antiga, sonhos mais lindos, sonhei. Só os velhão vão entender, mas amém. Muito mais do que você sonha, o Senhor tem sonhos e planos para você. E são planos de vida. No versículo 26 de Mateus 16, Jesus diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? De que adianta você gastar a sua vida acumulando riquezas aqui com coisas passageiras só para você e não compartilhar com ninguém? E aqui eu não estou falando só de finanças, mas de conhecimento, de talentos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. De que adianta? O Senhor nos chama a vivermos uma vida de contracultura com relação ao espírito que está no mundo. Isso significa se doando aos outros, amando verdadeiramente os outros. Nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, escutando os outros, respeitando as diferenças, revelando o amor de Deus por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que Deus nos chama a viver. Eu sei que não é fácil viver assim. E até mesmo o próprio Jesus, o nosso maior exemplo. Em Mateus 26, 39, teve um momento em que ele ali no Getsemane, ele declarou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Mesmo sofrendo ali, Jesus falou: Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. E o lado bom, eu sei que talvez eu possa ter começado muito pesado, mas a palavra de Deus é uma só. Ela nos abraça e muitas vezes ela nos confronta também. Mas eu quero terminar aqui de uma forma boa. Boa parte aqui, de acordo com o que está em Romanos 8, eu amo Romanos 8. Diz que mesmo se nós tomarmos parte do sofrimento com Cristo, nós seremos glorificados juntamente com Ele. Nós tomaremos parte dessa glória e eu gostaria de ler com vocês esse trecho que está em Romanos 8, de 16 a 18. Diz assim: o Espírito... deixa eu ler nessa outra versão aqui que eu lembrei que isso é melhorzinho. Diz assim, Romanos 8, 16: o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias. Se sofremos com Ele, a fim de também sermos glorificados com Ele. Versículo 18: não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos da comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. Aleluia. Aleluia. Por mais que pareça ruim, seja realmente ruim, você negar a sua vontade, lembre-se disso. Os sofrimentos que você tem passado aqui, por conta do amor a Jesus Cristo e as boas novas do Evangelho, não se comparam com a glória que há de ser revelada em você. Está na palavra de Deus. Isso é promessa. Aleluia. Sabe, muitas pessoas, eu tenho ouvido que Deus está fazendo algo novo, de que o avivamento está chegando, está nas portas, e eu acredito nisso. Eu realmente acredito, mas quer saber de uma coisa? Se você não negar a si mesmo todos os dias, você não vai fazer parte. Você não vai viver a plenitude.
Talvez você possa até viver, mas você não vai viver aquele 100%, sabe? Aquele full experience que você poderia ter. Você quer viver a plenitude das promessas que Deus tem derramado no seu coração? Você quer ver diante dos seus olhos aqueles sonhos que você recebeu tanto tempo atrás? Você quer ver se concretizando na sua frente, na sua vida? Talvez seja uma promessa não só para você, mas para a sua família. Promessa de restauração para a sua casa, para o seu lar. Talvez você seja o único dentro da sua casa que tem uma vida de intimidade com Jesus. Talvez tenham cristãos nominais aí na sua casa que falam que são evangélicos, que falam que são crentes, mas você sabe que eles não têm relacionamento. E você recebeu uma promessa de restauração da sua casa, restauração de relacionamentos. Você quer viver isso? Então aprenda, vamos aprender juntos a negar a nossa vontade, negar a nós mesmos. Você quer viver parte desse novo que Deus está fazendo? Purifique-se, santifique-se, porque logo vem esse novo do Senhor. Você quer fazer parte? Você quer mais do que receber, mas você quer servir? Negue-se a si mesmo, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Toma a sua cruz hoje. Se você não fez isso, negue-se a si mesmo hoje, agora é onde você está. Decida fazer isso e siga o seu mestre Jesus. Olhe para a vida dele, leia os evangelhos, veja como ele agia. Ele não viveu para ele mesmo, ele viveu em favor dos outros, ao ponto de ser humilhado. O Deus, o Criador que se humilhou ao ponto de ficar numa condição de criatura, morreu uma morte de cruz, mas ele ressuscitou, aleluia. Está sentado, está à direita de Deus Pai, ele está lá. E eu creio, e eu sei disso, porque eu creio na palavra do Senhor. Tudo que a gente tem passado aqui, se for por conta de Jesus, se for por conta do Evangelho, vale a pena. Não vai ser fácil. Muitos dias serão muito difíceis. Nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo, o Espírito Santo está dentro de você. E mesmo quando você não consegue achar as palavras corretas, ele vai interceder por você. Não tema, porque quando o dia acabar e vier uma nova manhã, as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre você. E o que a palavra diz que são essas misericórdias que se renovam, que são a causa de nós não sermos consumidos, de nós não sermos destinados à ira de Deus, mas nós somos destinados ao amor abundante, à graça do Senhor. Grande é a sua fidelidade. E eu gostaria de orar com você. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você, porque não é pelo fato de eu estar aqui que eu sou melhor do que você, porque tem dias que eu também piso na bola e eu esqueço de negar minha vontade. E eu não sei se você tem essa liberdade no cômodo onde você está, mas eu gostaria que, se você pudesse, você se ajoelhar onde você está. Enquanto nós estávamos aqui, o Lore disse que via que hoje, e eu creio nisso, que cadeias seriam quebradas, que pessoas seriam libertas. E eu acredito que isso vai acontecer por meio do arrependimento. Não tem como nós vivermos um avivamento na nossa geração se a gente não se arrepender, se a gente decidir não negar nós mesmos. Então eu gostaria que, se você pudesse aí, se você não pode se ajoelhar, pelo menos prostra seu coração diante do Senhor. E como geração vamos pedir perdão, Senhor. Senhor, nós queremos começar te pedindo perdão, Senhor, porque muitas vezes nós falamos que somos seguidores de Cristo, somos cristãos,
Somos evangélicos, falamos que nós conhecemos a Tua palavra, mas nós esquecemos esse trecho, Senhor. E nós não podemos esquecer nenhuma linha sequer da Tua palavra. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós não podemos nos chamar seguidores de Jesus se dia após dia nós temos preferido dar voz à nossa carne, à nossa vontade, Senhor, ao invés da Tua voz. Mas, Senhor, nessa noite, Senhor, nós pedimos, por favor, permita-nos carregar a nossa cruz. Nós negamos, Senhor Jesus, nós deixamos aos Teus pés aquilo que nós achamos que é melhor para nós. A nossa vontade, Senhor, nós deixamos aos Teus pés. Nós nos derramamos aos Teus pés, Senhor Jesus. Muito mais do que com palavras prontas, Senhor Jesus. Mas nós queremos derramar o nosso coração aos Teus pés, porque o nosso coração é enganoso. O nosso desejo muitas vezes nos engana, Senhor Jesus. E nós não queremos mais dar um passo sequer, Senhor, se não for o passo que o Senhor nos mandou dar, Senhor. Nós não queremos mais viver um segundo longe da Tua presença, porque nós já provamos a Tua presença, Senhor, e nós sabemos o quão bom é estar diante da revelação e da manifestação da Tua presença. Por isso nós pedimos, Senhor, nos permita Te seguir. E não só hoje, Senhor, mas Espírito Santo, nós pedimos, nos ensina dia após dia, Senhor. Assim que acordarmos, nós temos a disposição e a força de negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, Senhor. Até mesmo nas coisas mais ordinárias, mais simples, Senhor Jesus, que nós possamos, antes de fazer, que nós possamos consultar e ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz. Nós queremos Te seguir, Senhor. E nessa noite nós entendemos que Te seguindo, o nosso caminho, o nosso destino é sim para a cruz, é sim para a morte, mas é para a morte do nosso homem, do nosso velho homem, da nossa carne, Senhor. Mesmo assim, nessa noite nós dizemos que nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim porque por Ti vale a pena, Senhor. Vale a pena abdicarmos da nossa vontade, vale a pena abdicarmos do nosso egoísmo, Senhor Jesus, dos nossos desejos, para viver em favor dos outros, daqueles que são esquecidos, daqueles que não são amados, Senhor Jesus, para viver em favor da pregação e da anunciação do Teu Evangelho, Senhor. Fomos para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós fomos desenhados e projetados. Espírito Santo de Deus, eu Te peço, visita, Senhor Jesus, cada lar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Senhor, eu Te peço, eu não sei, mas se encontra em alguma casa, alguma pessoa que já ouvia a voz do Senhor, mas nessa quarentena endureceu o coração, não consegue mais ouvir a voz do Espírito. Espírito Santo, eu Te peço, amolece esse coração agora, transforma num coração de carne agora. E Senhor, se existem cadeias que prendem essa pessoa, quebra esses grilhões agora, em nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, quebra, Senhor. E que esse filho, que essa filha possa voltar a escutar a Tua voz. Que essa ovelha possa reconhecer a voz do seu bom pastor nessa noite. Senhor Deus, eu Te peço, venha sobre as nossas vidas, venha sobre as vidas dos meus irmãos que estão escutando, Senhor, e quebra essas cadeias de orgulho, quebra essas cadeias, Senhor Jesus, de presunção, Senhor. Não importa o quão velhos nós somos, o quão experientes nós somos no ministério, nós continuamos sendo totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos continuar levando a nossa cruz. Não importa para quantas pessoas nós já ministramos, para quantas pessoas nós já falamos, nós não somos nada sem o Senhor. Por isso Te peço a começar em mim, Senhor Jesus. Vem quebrando todas as cadeias, Senhor Jesus, de orgulho, de presunção, para que a gente possa ser totalmente diminuído, Senhor, e que o
florescer nas nossas vidas, não só no nosso falar, mas nas nossas atitudes, Senhor. Nas nossas atitudes, de domingo a domingo, 24/7, Senhor. Que nós possamos exalar a Tua essência da simplicidade, do amor, da verdade que há em Ti, Jesus. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos de todo orgulho, de todo achismo, porque muitas vezes, Senhor Jesus, nós pecamos, nós deixamos de fazer alguma coisa porque nós achamos alguma coisa. Mas no Senhor não há sombra de variação, Senhor. Não há dúvida no Senhor. Não há dúvidas em Ti, Senhor. Tira essas dúvidas e coloca a certeza do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Oh, Senhor. Coloca a certeza, Senhor Jesus, sobre a minha geração. Sobre a minha geração, Senhor, desses adolescentes e jovens, a certeza de que nós fomos chamados, sim, para fazer a diferença, de que nós fomos chamados, sim, para ver um avivamento, mas não um avivamento de eventos de igreja, mas um avivamento nas ruas das cidades, por onde nós fomos, dos estados por onde nós fomos, das nações onde nós fomos, Senhor. Porque o Senhor não está simplesmente onde existe muita pompa, muito requinte, mas principalmente na simplicidade. Então eu te peço, Senhor, agora, sobre a minha geração, quebra, Senhor Jesus, agora, todo e qualquer orgulho, Senhor Jesus, que nos impede de viver a simplicidade do Teu chamado, a simplicidade do Teu evangelho, a simplicidade do Teu reino, Senhor Jesus, nos nossos dias. Nos dê os Teus olhos, Senhor, para que nós possamos olhar para as pessoas e amá-las como o Senhor ama. Nos dê o nosso coração, Senhor Jesus, totalmente transformado pela Tua graça. Nos dê um coração novo, assim como o Teu. Faça de nós, Senhor, um vaso totalmente novo. Totalmente novo. E, Senhor, eu te peço aqui, eu sei que sou um só. Mas, Deus, eu te peço, não permita. Não deixe que chegue o avivamento na nossa geração sem que a gente venha primeiramente se arrepender totalmente. Se antes a gente se fortalecer na Tua palavra e viver o Teu evangelho, viver o Teu reino, negando a nossa vontade, mas obedecendo a Tua, Senhor. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Senhor Jesus, vir esse avivamento sem antes ter esse quebrantamento, essa negação da carne da minha geração, e não só da minha geração, mas das gerações anteriores também. Mas que nós, como corpo de Cristo, possamos aprender a dia após dia negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz, por mais pesada que seja, mas te seguir até o fim dos nossos dias. E no fim dos tempos, quando tudo isso acabar, Senhor, Maranata, Senhor, vem, Senhor. Quando tudo isso acabar, nós vamos te ver finalmente, e todo esse sofrimento vai simplesmente sumir, porque nós só vamos conseguir ver o Senhor em toda a sua beleza, em toda a sua santidade. Então nos ensina, Senhor, amadureça o nosso coração e nosso entendimento de que vale a pena pagar o preço por Ti, Senhor. Vale a pena sofrer pelo Evangelho, por amor a Ti, Senhor Jesus. Que a nossa vida, mais do que palavras, mais que a nossa vida, seja um exemplo de negação para o Espírito que está no mundo, e seja um exemplo de obediência ao Espírito Santo, à Tua voz, Senhor. E eu te peço que a Tua voz possa guiar cada um dos meus irmãos, Senhor. Cada um dos meus irmãos que estão
me escutando, seja ao vivo ou os que ainda vão escutar, mas que o Senhor possa te capacitar e que você possa exercitar essa disciplina espiritual de dia após dia, negar a sua vontade. Vale a pena. Vale a pena. E se algum dia você não conseguir, não tem problema, peça perdão ao Senhor. E no outro dia, negue-se a si mesmo de novo. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos ficar aqui orando e eu convido que, se você puder, também continue em espírito de oração, derramando o seu coração, se quebrantando. Mas nós vamos ficar por aqui. Que o Senhor te abençoe e que você... Vai ter interação? Aqui? Ah, tá, perdão. Que o Senhor te abençoe e que você se lembre dia após dia de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e a vontade dEle é que você negue a si mesmo dia após dia e o siga com todo o seu amor, com toda a sua devoção e dedicação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde sua família, em nome de Jesus.